Prontinho. Estamos gravando já. Vamos começar a aula de hoje. Eu queria pedir para algum dos irmãos, se pudesse orar, por favor. Qualquer um. Ai, gente, ninguém quer orar? Pai, Oi. ora, por favor. Tá. Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por nossas vidas, por tudo que tem feito por nós, pelo seu cuidado. Queremos te pedir que agora, neste momento, o Senhor possa estar conosco neste estudo, abrindo nosso coração, nossas mentes, nosso entendimento, Pai amado. Nós estamos aqui, queremos aprender mais de Ti, queremos cumprir a Tua vontade nas nossas vidas e compartilhar esse conhecimento, esse amor que o Senhor tem por nós, Pai amado. Por isso, nós pedimos que esteja conosco neste momento, Pai. Te agradeço, no nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Vamos falar então sobre o livro de Timóteo. Antes de que entrassem algumas pessoas aqui, estava meu pai conversando com o Bioco e falando, nossa, mas umas perguntas muito difíceis. Vamos falar um pouco sobre isso. Quais perguntas o senhor tinha falado que era difícil, pai? As de interpretação ou de A aplicação? Ou tudo? aplicação, principalmente. E por que o senhor achou difícil? Assim, eu falei assim, para eu responder isso aqui, gente, eu acho que eu não estou fazendo nada. Tem que fazer muito mais ainda. Não, é difícil. Realmente. Deixa eu ver. Fabiano, você pode dar alguma olhada nas perguntas, nas perguntas de aplicação? Pode comentar alguma coisa com a gente? Sim, nas de interpretação eu achei um pouco mais de facilidade. Nas de aplicação também confesso que encontrei um pouco de dificuldade e questão de tempo também. Mas eu entendo que, na minha opinião, eu preciso mais de exercitar a questão da leitura, a questão da interpretação, para mim ficar bom na aplicação. Eu entendo que é questão de tempo. Confesso para você que preciso de ler mais um pouco, dedicar mais um pouco, interagir mais um pouco, que com certeza vou conseguir responder essas perguntas aqui da aplicação. Amém. É assim mesmo, né? Acho que é um processo que a gente tem do estudo indutivo, né? Ele é um processo. A gente começou falando, né? Primeiro que a gente faz sempre é a oração, depois a gente tem a interpretação, depois temos a aplicação. Então é sempre um processo, né? A gente vai vendo pouco a pouco e a observação, ela que vai dar, é o fundamental, né? Ela vai dar as palavras, as respostas para a gente chegar, poder entender um pouco mais o livro, ver os detalhes que a gente não via antes. Depois a gente tem a interpretação. A interpretação a gente tem, né, vamos considerar aquilo que é para os ouvintes originais. E finalmente temos a aplicação. A aplicação vai ser o passo final e dela vai depender cada um dos outros, né?
né? É o motivo final, mas ela depende dos outros passos. Se a gente não tem os outros bem, a gente também, nossa aplicação vai ser meio difícil. A gente tem que começar a fazer nessa ordem que a gente vai conseguir uma boa aplicação, uma aplicação correta, não uma aplicação verdadeira. E com isso também é um desafio nas nossas vidas, né? Gostaria de ver um pouquinho essas perguntas. Na semana passada a gente falou sobre interpretação e a gente teve uns pontos bem interessantes, né, sobre 1 Timóteo, sobre a questão do Ministério da Mulher, da questão dos cargos eclesiásticos. A gente falou de bastante coisas. Vamos pensar um pouco agora na aplicação. Como a gente pode trazer essas verdades para a nossa vida. Quero compartilhar aqui. Tela. Tá aparecendo aí a tela? Sim. Sim, está aparecendo. Certo. A gente tem aqui o que eu mandei para você nas perguntas. As perguntas, no caso, a gente responder sempre pensando no que significou para os ouvintes originais, né? Sim. Agora vamos ver aqui a aplicação. Agora sim, essas respostas são o que significa para mim. Responda cada uma das perguntas depois de uma introspecção e uma reflexão. Os princípios também devem estar de acordo com o texto. Um texto não pode significar o que nunca significou. Extraia 5 verdades atemporais do texto. O que é uma verdade atemporal? Uma verdade atemporal é que não tem tempo, né, por dizer assim, fora do tempo. Soa bem óbvio, mas muitas vezes a gente não presta atenção, não consegue entender isso. Qual é a ideia? Como eu extraio uma verdade atemporal? Deixa eu tirar minha camiseta aqui que estou com calor. Uma verdade atemporal é uma verdade que era verdade para eles, para a audiência original, e continua sendo verdade para mim. Nos dias de hoje, ela ainda pode ser aplicável para mim. Então, se eu vejo lá, quando Paulo escreve para Timóteo, não tome somente água, tome também um pouco de vinho, por causa das suas enfermidades no estômago e tal. Isso é uma verdade atemporal? Não. Por quê? Acho que não. Era dirigido especificamente a ele. Justamente, era uma ordem específica para Timóteo, não era algo para todo mundo, não era um... Paulo não falou a igreja, os anciãos devem beber, não, era algo específico para Timóteo, tinha uma situação específica, tinha a situação da enfermidade dele. Isso faz a gente pensar também, né, por que Timóteo tomou essa decisão radical de nunca tomar vinho? Então, mas era uma coisa específica, não é uma verdade atemporal, é uma verdade temporal. Agora, se eu olho isso, essa mesma situação, quando Paulo fala para Timóteo, não tome somente água, tome também um pouco de vinho. Será que eu posso extrair algum princípio atemporal daí? Algum dos irmãos tem alguma ideia que poderia me falar? Que princípio atemporal eu poderia extrair daí? Meu caso seria o contrário. Porque eu bebo e dá gota. Então não pode. Mas ele não falou para beber muito, ele falou bebe só um cálice de vinho, não um cálice de vinho não ia dar gota, né? Mas tem algum princípio? Será que vocês conseguem pensar em algum princípio que a gente poderia extrair daí? Será que dessa passagem... Porque tem gente que fala isso, né? Que eu já ouvi falar, tem gente que fala que crente não pode beber, que beber é pecado e tal. E nunca falta o que vai e fala, mas Paulo mandou Timóteo beber. Tudo bem, falou, mas eu não sou Timóteo. E mesmo que eu me chamasse Timóteo, Túlio com Timóteo, tá perto, né? Mesmo que eu me chamasse Timóteo, a ordem não era para mim. Eu não era bispo da igreja de Éfeso. Ele não estava falando comigo. Então eu não posso tirar uma Eu acho que a questão... daí. Pode falar. Eu acho que a temporal aí nessa questão envolve
a bebida, porque a bebida realmente ela pode te levar a um descontrole. E isso sempre é ruim. Mas não, na Bíblia não tem a questão de que você não pode beber Uhum. ou que você pode beber. Não tem essa afirmação beba ou não beba, Sim. né? Acho que nos nossos dias, como eram também nos dias passados, a bebida pode ser tanto para se alegrar dentro de uma normalidade, né? Como também ela pode servir para denegrir a sua imagem. Então, tudo eu acho que tem que ter um consenso, mas não precisa ser um debate religioso nessa questão. Uhum. Então, o que o Eu senhor acho fala? também, Túlio, Sim, pode dizer. eu acho também que vem aquela questão da saúde, da preservação da saúde Uhum. para os nossos dias de hoje. Sim. Sim, sim, Isso é algo importante, né? A gente vê, às vezes a gente fala, né, muito assim como crente, não pode beber, não pode fazer tal coisa, porque, e por que que não pode? Porque faz mal pro corpo, porque não sei o que, não sei o que. Mas às vezes tem aquele ditado, eu vou falar, né, crente não bebe, mas come, você acaba, né, trocando uma coisa por outra, que também não é legal. Fabiano, ia falar alguma coisa? sim, seguindo a linha do Sr. Valim também, eu creio que agora com seu esclarecimento, com a interpretação também aí, a gente pode aplicar algo também do vinho aí, com moderação relacionada à saúde, ou seja, para dar uma melhorada no estômago também, né? Aquela Uhum. taça ou um cálice, né? Podemos trazer isso para o nosso tempo também, no sentido de que um cálice de vinho seria bom para a saúde, para o estômago. Sim, Ou até mesmo para o coração. também, né? Bom para. Sim, Então, o que que a gente pode ver um princípio daí? Ao parecer, né, segundo a gente chegou a comentar isso um pouquinho na semana passada, né? Ele fala várias vezes que o bispo, o diácono e tal, ele tem que ser sóbrio. E fala também dono de si mesmo, né? Então, o que que isso dá para a gente a entender? Isso dá a entender que, ao parecer, havia um problema ali na igreja de Éfeso com a bebida. Tinha algumas pessoas que estavam com esse problema com a bebida. E ele vai e fala isso para Timóteo. A gente pode pensar que talvez Timóteo tomou uma decisão radical, né? Olha, tem problema aqui, tem uns velhinhos na igreja, eles estão bebendo. Então, para não ter problema, para não falar de mim, decisão radical. Não vou beber nunca mais. Só que aí tem um problema. Ele falou isso, ele tomou essa decisão radical. Isso estava provocando algum mal. E Paulo falou para ele: não seja tão radical. Talvez isso poderia ser uma verdade atemporal que a gente pode tirar também, não é? A gente não tem que levar as leis, algumas coisas, ao pé da letra. Porque a gente pode cometer um erro, não é? Se a gente leva alguma coisa ao pé da letra, a gente pode entender aquilo que não é o que Deus quis dizer. Não precisava, acho que tinha alguma proibição de bebida, não tinha. Mas ele tentando, né, os excessos de zelo, acaba levando a uma lei. E a lei nem sempre ela vai levar as pessoas a fazerem o que é correto. Às vezes a gente pensa, a pessoa converteu, ela tinha uma vida desordenada antes, ela fazia isso, ela fazia aquilo. Aí a gente empapela de lei, né? Não pode isso, não pode aquilo outro, não pode aquilo também, não pode nada. Aí o que que acontece? A pessoa ela vive, pode até viver bem algum tempo, enquanto ela está ali dentro da igreja, enquanto ela está debaixo das regras, das leis. Mas o que acontece? Essa pessoa de repente tem que sair desse lugar, tem que sair do convívio cristão, da igreja. Aí a pessoa vai e não tem a lei em cima dela, aí ela vai cair, ela vai beber, ela vai fazer, sei lá, ela vai voltar a fazer o que ela fazia. Porque você ser radical em algumas coisas, é bom, não estou dizendo, né, que seja morno, não é isso que eu estou dizendo, acho que os irmãos me entendem, né? Mas às vezes a gente ser radical, tomar algumas decisões radicais, colocar regras, não produz uma mudança. Era uma verdade para Timóteo? Era, não é?
também é uma verdade para nós hoje? Também. Foi uma verdade e continua sendo uma verdade. Então, isso é uma verdade atemporal. Vamos pensar em algum outro exemplo. Alguém quer trazer algum outro exemplo aí das epístolas de Timóteo? Eu quero dar um outro exemplo que não está nas epístolas de Timóteo, mas que às vezes me deixa impactado. Foi com a fala de Jesus. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei também diante de meu Pai. Mas Pedro negou ele 3 vezes. Então, assim, eu penso que muito mais do que as nossas atitudes, Jesus conhece realmente o nosso coração. Porque a gente pode negar a Jesus debaixo de uma tortura, né? Mas não é isso que a gente queria. Então, assim, até a lei, todas as coisas que a gente está debaixo de algumas instruções e tudo, elas realmente não podem ser levadas ao pé da letra sem que a gente tenha realmente o conhecimento e o discernimento do que aquilo quer dizer. Sim. Claro, uma coisa que eu sempre falo, né? A gente sempre tem que olhar um texto dentro do contexto no que ele está, né? Esse mesmo texto que o presbítero Márcio menciona aí, fala, naquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai e tal. Ele está falando num contexto, a gente tem que entender esse contexto, o que era, qual era o propósito do autor, o que ele quis dizer. Isso é muito importante para a gente poder compreender a mensagem toda do livro, né? Eu não lembro agora essa passagem, se eu não me engano, ela está no Evangelho de João. Me corrige, Márcio, se eu estiver errado. Eu acho que ela está no Evangelho de João. Então, quando a gente lê isso, a gente pensa, qual que é a mensagem? O que o apóstolo João ele queria com a mensagem dele? Existia todo um problema na igreja, existia todo um problema de crer que Jesus era o Filho de Deus, a gente que não cria, era todo um movimento na igreja que foi conhecido como o gnosticismo. E João escreveu essa mensagem, né, para convencer as pessoas de que Jesus era o Filho de Deus, para que eles crescem. Então ele está falando nesse contexto, né, para um público específico que estava tendo problema, que estava negando a divindade de Jesus, estava negando que Jesus era o Filho de Deus que veio em carne. Então, sempre pensa, nunca tira um contexto, né, um versículo do seu contexto. A gente nunca pode fazer isso, senão a gente vai entender errado, a gente vai viajar na maionese. A gente escuta falar tanta coisa. Pensando aí mesmo no exemplo de João. Ele escreveu isso, né, num tempo que as pessoas estavam duvidando de Jesus, não estavam crendo na divindade de Jesus, que ele era o Filho de Deus que veio em carne e tal. E ele escreve para uma pessoa que recebia pregadores itinerantes na casa dele. E João vai e escreve, eu oro que Deus te prospere financeiramente, assim como prospera a sua alma. É um agradecimento, né? Uma motivação. Nossa, olha, que legal que você recebe os pregadores na sua casa, que você dá casa, dá comida para eles nesse tempo difícil que as pessoas não estão acreditando em Jesus. Nossa, olha, de verdade, ó, firmeza, viu? Que Deus prospere as suas finanças do mesmo jeito que a sua alma prospera. Era um comentário. O que faz as pessoas? Vão lá, catou o versículo, João, tira ele do contexto e começa a falar que todo mundo, se a alma prospera, as finanças prosperam também. E não é assim, não é? E surgiu a teologia da prosperidade. Nunca tire um texto do seu contexto. Vamos pensar agora em outra verdade atemporal de Timóteo. Eu quero perguntar, a mulher, ela pode ou ela não pode falar dentro da igreja? É verdade atemporal ou não? Cuidado que o que vocês disserem pode ser ouvido por suas esposas. Eu tô sozinho, posso falar. Eu acho que pode. Aqui as mulheres, elas conseguem realmente falar, prestar atenção nos
filhos, prestar atenção no marido, prestar atenção no culto. Acho que elas têm essa condição. E se deixar, elas vão realmente dominar em termos disso, porque os homens eles são mais calados, mais quietos, né? E então tem que focar mais em uma coisa só, senão se perde em tudo. Se você chegar para alguém, né, um homem na igreja e falar assim, ó, futebol, aí acabou, né? Aí ele desfoca para aquilo. Mas mulher não, você pode falar com ela, ainda está de olho na criança, está de olho no culto e em tudo. Então eu acho que se a gente perder isso daí, é meio complicado. Então eu acho que as mulheres têm que ter o discernimento de saberem que são versáteis assim, mas tem que se controlar, e os homens são mais focados, e isso é que eu penso. Mas naquele tempo era diferente, Túlio. O contexto lá, a mulher realmente, acho que Paulo quis falar, porque senão elas voltavam a ser as profetisas cultuais lá, né? As sacerdotisas cultuais, né? Sim. Então, mas a minha pergunta é, tá certo que vocês compartilham, né? Falam. Eu tenho tanto portunhol na minha palavra. Mas a pergunta é um mandamento, para quando Paulo fala, né? Porque a mulher deve aprender em silêncio na congregação. É um mandamento universal, é uma verdade atemporal, ou é um mandamento somente para a igreja de Éfeso? É temporal. Somente para a igreja de Éfeso. Por que a gente acha isso? Onde a gente vê isso? Eu vejo que a igreja estava passando por um momento de reestruturação e questão de hierarquia, onde a igreja estava passando por uma organização, levantando-se supervisores, servos, e a mulher, entendo também por questão de hierarquia, ela não deveria tomar esse posto de liderança, ou seja, ficar mais embaixo, falar mais um pouco. Isso, atualmente, mudou bastante, né? Tem algumas igrejas aí que hoje quem está comandando são as mulheres. Sim. Eu acho que foi só para a igreja de Éfeso, porque ele não mandou mais isso para outras igrejas. Justamente, eu também acho isso, né? Se fosse isso uma ordem universal, a gente ia ver isso, esse mesmo tema em outras igrejas, inclusive em outras igrejas tão, abre aspas, né, problemáticas quanto a igreja de Éfeso, por exemplo, a igreja de Corinto. Gente, imagina, o que não acontecia em Corinto? Ele tem que falar para um homem, você não pode ter relações sexuais com a sua madrasta. Olha o que ele está falando com a igreja. E ele fala, isso não devia nem existir esse tipo de pensamento no meio de você. E eu estou tendo que escrever isso numa carta. Se isso fosse, acho que uma ordem universal, eu acredito que a igreja de Corinto também tinha mulheres, também era uma situação bem semelhante, né, de Éfeso, um templo, a deusa Diana, mas em Corinto era a deusa Afrodita, ou a deusa Vênus, né, a mesma deusa, com nomes diferentes. E ele não fala isso. Ele não fala isso nem em outras cartas, ele não fala em Romanos, ele resume o que é o evangelho. Se fosse, nossa, ele não ia falar. Inclusive em Romanos ele recomenda duas mulheres que trabalham na igreja, a Febe e a Júnias. Então eu não acredito que seja uma ordem universal, né? Seja, era uma ordem específica para a igreja de Éfeso, e justamente como o Fabiano falou, estava a igreja num momento crítico, e acho que um dos grandes problemas da igreja era essas mulheres. Até a gente vê no final um problema com um grupo de mulheres também, que era um bando de viúva folgada, não trabalhava, não precisava, e estava lá pegando a cesta do amor na igreja. E ele vai falar, não, se a viúva tem filho, se ela tem dinheiro, se ela tem casa, se ela recebe a pensão do marido, ela não precisa receber a cesta do amor, não. O que é isso? Então, eu acredito que tinha um problema realmente. Tinha um grupo de mulheres, ou mais, dois grupos, sei lá, problemático na igreja de Éfeso. E ele trata uma situação específica. A gente precisa entender isso, né? Uma das maneiras de a gente determinar se uma verdade é temporal ou atemporal é justamente o que o presbítero Márcio falou. É a gente olhar se essa ordem ela se repete em outras partes, né?
Qual é um ensinamento universal sobre isso no Novo Testamento? Se repete em outras epístolas, né? Outros apóstolos, eles falam a mesma coisa. Agora tem uma outra situação também, né? A mulher, ela pode ocupar um cargo na igreja ou não? Isso é um grande debate, né? Que tem até dividido, rachado a igreja, surgido novas denominações por isso. E eu acho que a gente não pode nunca entender o contexto histórico, né, do momento que a gente está falando. Paulo, ele recomenda mulheres várias vezes, inclusive no livro de Atos, a gente tem um ênfase muito grande em Priscila, né? Sempre menciona Priscila e Áquila. E eu acho interessante isso, talvez é uma coisa minuciosa, mas ele nunca fala Áquila e Priscila, né? Ele fala Priscila e Áquila. Por que ele sempre menciona Priscila primeiro? Eu acredito que talvez Priscila ela era mais proativa, mais, sei lá, tinha mais iniciativa, ela tinha mais personalidade, mais atividade na igreja que o mesmo marido dela. Só que existia um tema cultural. Se tivesse uma igreja e os pastores, os líderes, nesse momento, dentro do contexto cultural romano, tivesse um grupo de líderes mulheres, as pessoas, segundo essa cultura, elas iam respeitar essa igreja, elas iam valorizar, elas iam achar, não sei, dar credibilidade para esse lugar? Não. Então, acho que a questão da mulher não ocupar cargos na igreja, mais do que uma ordem, né, apostólica, eu acredito que tinha a ver com um organismo cultural. Inclusive, existe muitos teólogos modernos que eles defendem fortemente que o livro de Hebreus ele foi escrito por Priscila. Existem várias evidências, né, algumas evidências disso. E por que justamente a evidência? Por que o autor de Hebreus não se identificou por nome? Porque se Priscila se identificasse por nome, essa carta não seria válida. Ela não teria, entre aspas, autoridade. Então ela não se identificou. Para que pudesse ser lido na igreja, pudesse ser respeitado, pudesse circular livremente. Provavelmente a igreja que recebeu a epístola de Hebreus conhecia Priscila, sabia quem ela era, mas ficou sem o seu autor para que pudesse circular essa mesma mensagem, talvez para outras igrejas que tivessem o mesmo problema, a mesma luta, né, de querer retroceder nos elementos da lei. Então eu acredito que é um tema mais cultural do que uma ordem universal. Vamos pensar em 2 Timóteo. Paulo, eu fiz essa pergunta na interpretação, a gente não falou de 2 Timóteo na aula passada, né? Vamos comentar um pouquinho agora. Paulo, eu acho interessante que ele apela 4 vezes para Timóteo, né, na segunda epístola. Ele apela para a mãe e a avó dele, né, para Lloyd e Eunice. Uhum. Ele apela a ele mesmo, ao amor que ele tem por ele mesmo, por Paulo. Ele apela a Onesíforo, né, ele quase que compara Timóteo com esse Onesíforo, né? E ele apela a Deus, o amor que ele tem por Deus. Ele faz esses 4 diferentes apelos. Por que o apóstolo Paulo está apelando para Timóteo? O que estava acontecendo com Timóteo? Alguém quer me dar alguma opinião? E provavelmente Timóteo não se sentia seguro. Timóteo não se sentia seguro? Percebe-se também que ele estava dando uma esfriada, desanimando, passando por uma luta. Uhum. Eu acho que Timóteo era muito novo, muito jovem. Acho que a prisão de Paulo também deve ficar afetado bastante, Timóteo. Não somente Timóteo, né? Sim. A igreja. Todos eles. E acho muito interessante isso, né, que a gente está falando. Quando eu fiz o seminário teológico, na matéria de apologética, a gente falou muito sobre isso, né, sobre 2 Timóteo, em apologética. Então, o professor, ele dava isso, eu achei muito interessante, que a preocupação de Paulo com Timóteo era justamente o que mencionou o Fabiano. Era que Timóteo podia estar esfriando, ele podia estar, ou talvez não podia estar, mas tinha essa preocupação no apóstolo Paulo
de que ele tivesse se afastando da fé, que ele tivesse apostatando da fé. E por que a gente vê isso? Pela maneira como ele apela. Né? Você viu quando a gente tem aquela discussão, quando está na escola e tal, e aí de repente fala, sua mãe é gorda, sua mãe não sei o quê. Ih, colocou a mão no meio e fedeu, né? Colocou a mão no meio, o negócio ficou sério. Imagina, Paulo colocou a mãe no meio. A mãe e a avó ainda. O negócio estava sério, né? Porque para colocar a mãe no meio, o negócio é feio. Estava difícil. E qual que era o problema? Um dos problemas, não é? Foi justamente o que a gente comentou aqui. As prisões de Paulo, né? Paulo, ele tinha sido preso já algumas vezes. Isso a gente vê em contexto histórico, quando a gente lê, vou comentar algumas vezes aqui para vocês. A gente vê em Atos, capítulo 16 ou 17, eu não lembro exatamente agora, que é quando Paulo pregou em Filipos, eu acho que é 16. Ele esteve em Filipos e ele tinha uma mulher lá, né, que tinha um espírito de adivinhação, ela ficava seguindo Paulo e Silas e falava, esses são servos. 3 dias ela ficou seguindo ele. Paulo encheu paciência, expulsou o demônio dela, ela foi livre, mas ela perdeu o espírito de adivinhação que ela tinha. E o dono dela ficou com raiva, mandou prender, dar uma surra neles e eles estavam presos. Foi só uma noite, né? Teve aquela história lá que Paulo e Silas cantavam na madrugada, terremoto, abriu as portas, o carcereiro se converteu e tal. Então, essa foi a primeira prisão que a gente tem em registro de Paulo, foi somente por uma noite. Depois ele termina a segunda viagem dele, isso foi na segunda viagem. No final da terceira viagem ele chega em Jerusalém, e em Jerusalém ele é preso e é enviado para Cesareia. E ele permanece 2 anos em Cesareia. O procurador nesse tempo, que era Félix, ele deixa Paulo lá, ele nunca julga o caso dele, ele fica tipo enrolando, né, para não ter problema nem com os judeus, nem com os romanos. Fica lá enrolando, finalmente troca um procurador com outro, que era o Festo, e ele vai e apela a César, porque ele, como cidadão romano, ele tinha direito. Então ele ficou 2 anos preso em Cesareia, e aí ele é levado para Roma como prisioneiro, né, no camburão romano, que era um barco, é levado para Roma. Tem a história que ele naufraga na ilha de Malta e tal. E ele chega em Roma e ele ficou preso mais 2 anos em Roma. Então, essa prisão é considerada o mesmo tempo de prisão nesses 4 anos, só que esses 4 anos ele ficou 2 deles em Cesareia, que é perto de Jerusalém, na Judeia, e ele ficou depois 2 anos em Roma. E em Roma era uma prisão domiciliar, né? Era uma casa que ele ficava, ele não podia sair, tal, estava privado de liberdade, mas ele recebia visitas. O livro de Atos termina falando disso. Tem evidência, justamente em 1 Timóteo e Tito, principalmente, de que depois que ele foi solto de Roma, ele fez uma 4ª viagem missionária. Durante esse tempo foi que ele deixou Timóteo lá em Éfeso, ele deixou Tito em Creta, fez uma viagem missionária e tal, e aí ele foi preso novamente. O imperador romano, lembra quem é o imperador que colocou fogo em Roma? Nero. Nero colocou fogo em Roma, colocou a culpa nos cristãos. Alguns dizem que ele não colocou fogo em Roma, né? Não foi tipo de propósito. Deve ter sido sem querer, não sei. Seja como seja, ele pôs a culpa nos cristãos. E começou uma perseguição, e nessa perseguição Paulo e Pedro foram presos em Roma. E essa segunda prisão, ela era uma prisão realmente difícil, austera. Era uma situação bem complicada. E a gente vê essa evidência justamente na segunda epístola de Timóteo, né? Ele fala que ele está sozinho, que ele foi abandonado por todos, que ele está com frio, traz a minha capa antes que chegue o inverno, porque eu estou com muito frio, traz os meus livros. Então a gente vê que realmente era uma prisão muito mais difícil, justamente da qual ele nunca foi livre, né? Ele terminou sendo executado em Roma. E deixa eu acender a luz aqui que está escurecendo. Ele foi executado em Roma, a gente acredita pouco tempo depois de escrever 2 Timóteo. E justamente esse era o problema, né? Ele foi preso várias vezes e andava fofoquinha lá na igreja de Éfeso, né? Ah, Paulo foi preso de novo. Por algo deve ser, né? Inocente ele não é.
Então andava o burburinho lá. E alguns estavam se envergonhando dele por causa das suas prisões, das perseguições que ele sofria pelo evangelho. Falou, tão apóstolo assim ele não deve ser não, porque ele foi preso de novo. Eu acho que não sei não, hein? Inclusive ele diz que alguns abandonaram a ele. E ele fala para Timóteo, não se envergonhe de mim. Tem muita gente que está me abandonando. Todos da província da Ásia. Lembra a província da Ásia, ali que Éfeso era a capital? Atos 17, 18, ele vai por aí, fala que ele teve 2 anos vivendo em Éfeso. Durante esse tempo, toda a província da Ásia foi evangelizada. Muita gente ele conheceu ali. Agora ele está preso. E o que aconteceu com toda a província da Ásia? Tchau e bênção. Deram as costas para Paulo. E ele ficou sozinho. O único que estava com ele era Lucas. Totalmente abandonado. E ele vai e apela. Ele está preocupado que Timóteo também o abandone. Ou abandone a fé. Por quê? Qual que era o problema da igreja de Éfeso? A pressão popular. Irmão, você se dá conta, você percebe o poder que a opinião pública tem sobre você? Não tenho, morreria por Cristo. Você já parou para pensar isso? O poder que a opinião pública tem sobre os cristãos, sobre nós, sobre a nossa vida? Vamos ver o mesmo exemplo de Pedro, né? Márcio comentou aí agora há pouco. Negou 3 vezes. Antes de Pedro negar, o que ele falou para Jesus? Essa noite eu entregaria a minha vida por você. Eu faria tudo. Eu iria para o fim do mundo. Eu desceria ao inferno. Jesus foi preso, não bastou uma criada, das pessoas que estavam ali perto falando, condenando Jesus. O poder, a pressão pública, a opinião pública pressionou Pedro e ele negou, não só uma, mas 3 vezes. Que forte que é isso, né? O poder que a opinião popular tem. E eu acho que Paulo estava preocupado com Timóteo que o mesmo pudesse acontecer. Ele menciona lá Himeneu, Fileto, tanta pessoa, tal Alejandro. Essas pessoas, elas estão... Alexandre, né, em português, perdão. Elas estão lá fazendo desordem na igreja de Éfeso, elas estão pressionando. E se Timóteo não ficar firme, ele vai ceder. Que verdade atemporal nós temos aí, olha só. Nos cuidar, nos guardar da opinião pública. Manter firmes na verdade, na fé. Isso é realmente um desafio para nós, não é? Eu acho, Túlio, que a opinião pública dentro da igreja, ela tem uma intenção de te desviar mais do que a opinião pública secular. Porque às vezes a gente tem no pensamento o seguinte, é do mundo, eu não vou ouvir. Mas dentro da própria igreja, a pressão que existe por doutrinas errôneas nos levam a cair. Uhum. É verdade. E que triste isso, né? A gente vê a maior ameaça da igreja primitiva, a gente vê isso nas epístolas de João, foi justamente o gnosticismo. E onde que surgiu o gnosticismo? Surgiu na escola estoica grega? Não. O gnosticismo ele surgiu dentro da igreja. E foi a principal ameaça, um ataque direto à divindade de Jesus. Isso realmente é verdade. Né? A opinião pública, as coisas elas vêm principalmente de dentro da igreja. Eu vejo isso, eu olho para a minha realidade onde eu moro aqui hoje. Eu moro aqui no Chile, na região da Araucania. A região da Araucania é tipo estados, né? O Brasil tem 27 estados, o Chile tem 16 regiões. A região que eu moro é a região mais evangélica do Chile. Aqui tem o maior número. A minha cidade, Temuco, a capital, dizem que tem ao redor de 40% evangélico. Um pouco mais, talvez 45, 48, até 50 católico e o restante outras religiões. Você devia falar, uau, que paraíso.
A nossa região da Araucania, no Chile, estatisticamente, é a região mais pobre. 7 das 10 cidades mais pobres do Chile estão nessa região. É a região que tem o maior conflito, né, por causa de terras, o conflito indígena. É a região com maior índice de alcoolismo e violência doméstica. Não parece assim, pensa, parece que tem alguma coisa errada, né? E por que é isso? Eu acho que, né, muitas coisas, pressão popular, doutrinas erradas, doutrinas errôneas dentro da igreja. A gente precisa abrir o olho com isso. Hoje em dia, a pressão por ser politicamente correto é uma desgraça, né? Você tem que ser politicamente correto. Gente, eu gosto muito de assistir MasterChef. Eu assisto o MasterChef do Brasil. Daqui no Chile não tem graça, não gosto. Gosto de ver o Jacan falando Tom Perro. E não sei se alguém vê MasterChef, não, mas é uma observação, né? Nessa temporada, cada episódio vem 8 pessoas novas, né? Antes era um montão que ia ficando. Agora, esse ano, cada temporada são 8 pessoas novas. Não teve um dia que não teve um participante que era gay, que era lésbica, que era trans, que era, sei lá, alguma coisa da moda politicamente correta. E não aparece o vídeo, não fala, mostra a história, eu sofri isso, me bateram, enfim, não sei o quê. E me discriminaram por causa. Não tem um episódio que não fala. E eu penso, por quê? É a pressão popular, você tem que ser politicamente correto, você tem que aceitar, você tem que ser queer, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo outro, você tem que ser. Não pode discriminar. Não, é uma pressão popular enorme que você tem que aceitar, você tem que dizer sim. Senão, pobre de você. Então existe, isso é muito forte. E se a gente ignora esse poder, a gente tem que reconhecer que nós somos vulneráveis, muito vulneráveis à pressão popular, à opinião pública e também dentro da igreja. Às vezes os desafios, né, das pessoas, tal de, olha, Deus, não sei, tem um desafio, Deus pôs no meu coração de fazer isso, de ajudar tal pessoa, levantar tal ministério. Quem que é o primeiro que vai levantar e falar que não vai dar certo? Não são as testemunhas de Jeová. Eu acho que Paulo estava preocupado com Timóteo. E ele escreve, né, ele apela à mãe, a Onesíforo, e fala, muita gente se envergonhou, Onesíforo não. Onesíforo não se envergonha de mim. Ele apela ao relacionamento que eles têm de tantos anos. E ele apela também a Deus, ao amor que ele tem por Deus. E ele encarrega, né, a tocha, tipo, aquela mesma ideia romana, né, de passar a tocha de um para o outro. Então ele encarrega, ele está escrevendo essa epístola, eu estou te entregando a tocha, Timóteo, agora é com você, agora você vai levar essa tocha da fé. E ele faz essas considerações finais. Uma outra coisa que eu queria perguntar, a famosa frase de 2 Timóteo, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que será que ele quis dizer? Que verdade atemporal a gente pode tirar disso? Eu acho que é na questão, primeiro, da perseverança, né? Aquela corrida, e depois também a questão da fidelidade à palavra. Sim. Alguém mais tem Para mim alguma? aqui, eu acho que hoje, para eu combater o bom combate, eu deveria combater o politicamente correto, mas de uma forma que não agredisse, de uma forma que as pessoas entendessem o que eu estou querendo falar, e que elas entendessem que a Bíblia nunca fala de agressões e combates e discriminações. A maior discriminação hoje está realmente com quem lê a Bíblia, contra a Bíblia, que começam a dizer existe na Bíblia coisas que não existem. Sim. Né? Então, assim, eu acho que o politicamente correto hoje, na verdade, ele é contra
algumas questões que antes eram corretas, mas agora passaram a não ser. Né? Então, como a gente considera que as coisas antigas que foram nos ensinados, elas valem, elas são corretas para nós, então a gente deveria combater esse bom combate sem que haja agressão ou qualquer outro tipo de tentativa de denegrir o outro, mas simplesmente de fazer com que ele entenda que o politicamente correto para nós também existe, só que é diferente do deles. Claro. Esse é um ponto interessante, né? Quando a gente fala sobre apologética, sobre a defesa da fé, defender a fé, a gente já pensa em alguma coisa bélica, né? Um conflito, tensão, beligerante, a gente pensa nisso, né? Mas a defesa da fé ela não tem que ser assim. A gente pensa, como Jesus venceu? Jesus venceu na cruz. Jesus venceu morrendo, entregando a sua vida. E como os seguidores de Jesus devem vencer, devem defender a fé? Da mesma maneira que Jesus. Quem que esperava que o Messias, Jesus, ia vir com a espada na mão, cortando cabeça de romano? Eram os judeus lá, eram os zelotes, os fariseus. Eles esperavam Jesus assim, cortando cabeça. E como é que veio Jesus? Nasceu no presépio, cidade rejeitada, família pobre, gente humilde. O que ele fez? Ele cortou cabeça? Não. Ele lavou os pés, ele tocou os doentes, ele chegou perto dos rejeitados, dos pecadores, dos publicanos. E os seguidores de Jesus, como é que a gente tem que ser? A gente tem que ser igual. Pastor, Agora a gente tá cheio de gente, né, de crente que quer sair por aí cortando a cabeça. De gente que é contra, de gente, impio, incrédulo, sei lá. E não é assim. Pode falar. o bom combate também que a gente observa nesse livro que Paulo está dizendo, né, que ele lutou até o fim, tentou ser o exemplo, não houve fronteiras para ele para pregar esse cristianismo que leva as pessoas à salvação. Ele deu o seu melhor, encontrou muita dificuldade e o maior prêmio que ele teria, e ele garantiu isso, era a vida eterna dele. Combatiu o bom combate, não perdeu a fé, não esmoreceu em momento algum, mesmo passando várias dificuldades. Então aqui ele deixou para nós um exemplo, para nós cristão atual, a ser seguido, do ponto de vista bíblico, para a gente lutar, para a gente combater, dar o nosso melhor, passar as nossas lutas, mas nunca deixando esmorecer a nossa fé em Cristo, que nos ajuda dia a dia a combater as dificuldades, a vencer os pecados que nos assolam todos os dias. Amém. São muito bons exemplos, né, que a gente tem que ver. E acho que uma coisa que a gente deve também sempre ter em mente é que você combater o bom combate, você completar a carreira, a gente pensar nisso, né? O que é completar a carreira? Não é a gente vencer de uma forma assim, pensar da forma, eu venci segundo os olhos do mundo, segundo o que as pessoas falam que é uma vitória. Mas é a gente vencer segundo os parâmetros de Deus. Que é, eu completei a carreira, eu cheguei, eu ganhei todos os prêmios. É isso? Não. O que é o êxito? O que é o sucesso para um seguidor, para um cristão, para um seguidor de Jesus? É você conseguir, você ter números, você ter... Vamos pensar na vida de Paulo. Ele falou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha para o final da vida dele. Ele está sozinho, numa prisão romana, sendo torturado, sofrendo, sendo machucado. A maioria dos seguidores dele de toda a vida abandonaram e ele foi decapitado. Nossa, quanto sucesso, hein? Mas ele falou, eu completei a carreira. Porque o êxito para nós, para o cristão, não está baseado nos resultados. Não está baseado nos números. Está baseado na obediência. Esse é o nosso êxito. Esse eu acho que é um princípio atemporal mais importante desse livro. É a obediência. Irmãos, se você
se vocês obedecem a Deus, mesmo que eu não tenha nenhum resultado, só uma pessoa veio, só uma pessoa se converteu, esse é o êxito. Quero mostrar algumas fotos para vocês aqui. Então, tá aparecendo, né? Essa foto foi em 2015, quando eu viajei, eu estive em Roma em 2015, a gente conheceu alguns lugares, né? Esse lugar chama Carcere Mamertino. E Carcere Mamertino é onde era a prisão do tempo do Império Romano, né? Você acredita que Paulo esteve aí, né, durante o seu primeiro aprisionamento. E a gente chegou e estava fechado, não deu para entrar, né? Mas eu tirei foto por foto. Aqui, olha, o Natan era pequenininho, olha que gordinho que ele era. Agora, esse outro lugar, aquilo está lá dentro do centro histórico de Roma, perto do Coliseu, tá? Esse lugar que eu estou mostrando para vocês agora é uma abadia, é um mosteiro, um monastério. Chama Abadia das Três Fontes, tá? Também em Roma. Está fora dos antigos muros da cidade. E se acredita que esse é o lugar onde Paulo foi executado, né? Atualmente ele é uma abadia. Mas durante esse tempo, como ele está fora dos muros de Roma, então os criminosos eles eram executados fora da cidade, né? Por causa das leis que eles tinham e tal. Então esse era um lugar. Você vê aqui mais ou menos a entrada dele. E aqui embaixo da terra, agora tem uma igreja, né? Uma capela. Estava a cripta, onde ficavam os presos antes de serem executados. Aqui você vê mais ou menos onde era a cripta romana, né? Provavelmente o apóstolo Paulo esteve aí nesse lugar. Você vê que era tipo um calabouço. Tem aí as grades, as coisas, tal, né? Bem rudimentar, muito antigo também, né? Logicamente. E tem esse caminho. Ele atualmente é conhecido como caminho. Aqui você vê na plaquinha azul aqui, né? Via do Martírio de São Paulo. Então que ele foi, né? Aí estava a cripta, o calabouço. Então ele foi caminhando por esse lugar. E ali no final eles fizeram também tipo uma capelinha, assim, uma coisa, no lugar onde ele foi executado. Tá cheio de coisa, né? Hoje em dia tá todo adornado aqui a entrada aí da capelinha, lugar onde ele cortaram a sua cabeça. Aí uma arte de escultura, se supõe que às vezes fala que ele foi decapitado, a gente pensa na guilhotina, né? A guilhotina é um instrumento que foi inventado depois da Idade Média. Como que era a execução? Era assim, você vê aqui um pilar, ele colocava o pescoço contra o pilar e vinha aí o algoz, né? A pessoa que ia executar, e com uma faca, um tipo machado, alguma coisa, dava um golpe no pescoço e caía a cabeça. Não era uma guilhotina, não era algo assim. Era feito assim, né? Uma execução mais artesanal. Aqui era um tipo de pilar mais ou menos como esse, né? Provavelmente não era esse, mas era assim, você colocava a cabeça contra um pilar e vinha alguém com um machadado e cortava a sua cabeça. E você vê esse lugar aí, são fontes de água, tem uma cabeça aqui, né? Dizem, né, as pessoas daí, eles falavam que o que aconteceu nesse momento? Dizem que quando cortaram a cabeça dele, nesse momento se escutou uma voz em hebreu que dizia: o nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo amou. E quando se escutou essa voz, a cabeça dele cortou, a cabeça caiu 3 vezes, caiu e quicou 3 vezes no chão, assim, pof, pof, pof. Em cada um dos lugares onde a cabeça quicou, saíram fontes de água. Não sabemos se é verdade ou não, né? A tradição católica, eles mantêm esse lugar. Dizem que foi assim que sucedeu. Não sei se será verdade ou não, mas o que eu queria contar para vocês, né? Eu estive aí nesse lugar. Geralmente os lugares em Roma é um lugar, uma coisa muito oprimida, sabe? Você se sente oprimido, aquela coisa assim. Os lugares estão todos cheios de ouro, cheio de coisa, cobra muito caro para entrar e tal. Mas esse lugar não, esse lugar é um mosteiro, né? Uma abadia. Tá cheio de freiras, de monges aí e tal.
E tem uma paz tão grande nesse lugar. Um lugar que você sente, uau, é um lugar de muita tranquilidade, sabe, um lugar tão gostoso de você estar ali, você sente uma paz, um lugar assim muito lindo, cheio de árvores, muito bem limpo, muito bem cuidado, com pouca gente, não é um dos lugares famosos assim de Roma. E eu lembro que eu estava aí, a gente sentou um pouquinho ali debaixo das árvores, estava tomando uma água, estava muito calor. E tinha um guia turístico passando por aí, parecia que era como uma escola, cheio de criancinha assim pequena, de uns 10, 12 anos. E ele falando lá, explicando, né, tal. Falando em italiano, pouco de italiano que eu entendi, assim, né, que a gente aprende com as novelas, tal, com Terra Nostra. Eu escutei ele falando e eu lembro dele ter falado: esse lugar foi o lugar onde Paulo morreu. Mas esse não é um lugar de derrota, é um lugar de vitória. Não é um lugar triste, não é um lugar onde o evangelho ele foi destruído. É um lugar de vitória, onde ele completou a obra que Deus tinha para ele. Uau, eu achei aquilo tão legal, tão impactante. Ele terminou os dias dele sozinho, talvez. Terminou os dias dele executado, não como a maioria das pessoas, né? Não como a maioria dos cristãos dos seus dias que foram executados numa arena, nos jogos romanos, no circo. Foi, entre aspas, né, uma execução mais limpa, mais misericordiosa. Mas não foi uma derrota, foi uma vitória. Completar a carreira, combater o bom combate, não tem a ver com números, com o que a gente pode conseguir, com êxito financeiro, material, numérico. Tem a ver com obedecer a Deus. Ele terminou os dias dele nessa terra. E talvez ele olhava para trás e via para o legado que ele deixou, ele falou, não foi tanto assim. Pensei que podia ser melhor. Talvez ele não tivesse ideia de que 2000 anos depois, muitos dos seus escritos iam ser, né, parte da Bíblia, iam estar inspirando pessoas até os dias de hoje, as suas palavras iam ser repetidas durante milênios em igrejas, iam converter pessoas, iam promover reformas. Até mesmo a reforma protestante, ela começou pelas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 1:17, né, quando fala, não me vergonho, 16:17, não me vergonho do evangelho, o justo viverá pela fé. E isso motivou Martinho Lutero a começar a reforma e mudou a história do mundo. Sem reforma, o mundo seria muito diferente hoje. Talvez ele não pensava, mas ele de uma coisa ele sabia: o êxito não estava baseado nos resultados. Enquanto a gente assistiu a sua morte, foi um espetáculo, saiu a morte do apóstolo Paulo, foi um show. Não foi. Talvez tinha somente o algoz aí, alguns soldados. Talvez ninguém viu a sua execução. Não sabemos. Mas sabemos que sim, ele completou a carreira. Isso não tem a ver com êxito. Tem a ver com a obediência. E ele obedeceu a Deus em tudo. Ele glorificou a Deus com a vida dele. Vamos pensar na nossa vida. O que eu estou procurando? Eu falo por mim, eu procuro resultados, né? Quem não quer resultado? Nesses 4 anos que eu levo aqui na região da Araucanía, quase 4 anos aqui no Chile, no sul do Chile, né? Eu levo muitos mais anos aqui, mas antes na região central. Muitas vezes eu me senti muito frustrado, porque eu sentia que eu estava trabalhando numa terra estéril, que não produzia fruto. Trabalhava, me matava, falava com as pessoas, aconselhava, ensinava discipulado, e na hora do fruto, nada. Sentia que eu estava semeando, sabe quando você semeia? Você joga, eu estava semeando no rio. Eu falo, eu estou semeando, eu estou jogando semente no rio, e o rio está levando e não está produzindo nada de fruto. E a gente se frustra, eu me frustrei um montão, até hoje, de vez em quando. A gente espera frutos. Mas o que é o êxito? O que é completar a carreira? É você ver fruto? Até mesmo nisso. Se eu pego e jogo a semente no rio, eu vou ver o fruto dela? Não. Mas e se essa semente ela é levada pelo rio? Lá na frente ela para na terra, brota às margens do rio e cresce. Produz fruto. Eu não vi esse fruto. Mas existiu um fruto. Deus viu e Deus fez crescer no seu devido tempo.
Eu sei como é, a gente está trabalhando, eu quero resultado, não é? Porque se eu estou me esforçando para alguma coisa. O êxito, segundo os olhos de Deus, segundo o que nos ensina segundo Timóteo, não é isso. O êxito é a gente obedecer. E o êxito, ele vem não dos números. Pode vir número errado que você tenha êxito financeiro, material, numérico. Não é errado. Mas muitas vezes não vem. E se não vem, querido irmão, não se frustre. Se a paz de Deus, que excede todo entendimento, te mostra que você fez o correto, que você completou a carreira, que você guardou a fé, essa é a nossa recompensa. Esse é o resultado que nós devemos buscar. Amém? Amém. Ô, Túlio, Sim. Túlio, mas tem uma passagem também que eu vejo que Paulo sabia o que ele estava fazendo porque ele rejeitou as glórias do mundo também. Sim. Quando ele cura, em Atos lá, que ele cura uma pessoa, ele passa e fala, fique de pé. Eu não sei bem onde que era, mas a multidão ficou louca. Aí quis falar que ele era Júpiter ou Mercúrio, sei lá. Ele estava com Barnabé, né? E se ele quisesse ali, ele seria realmente exaltado, ele seria glorificado como um Deus, porque até as pessoas ali já estavam chamando ele como um Deus, né? E ele rejeitou isso. Ele rejeitou essa glória dos homens, porque ele sabia que a verdadeira glória era de Deus. E ele acabou falando para todo mundo, para com isso, nós não somos nada disso, nós somos como vocês. E de ser glorificado, eu acho que ele acabou sendo apedrejado, jogado lá para fora, né? Então, assim, ele sabia o que era a glória dos homens. Ele sabia que se ele ficasse nesse caminho, ele poderia ter se glorificado, mas seriam glórias de homem e não de Deus, né? Então, Claro. acho que a gente tem que saber disso também. Sim. O que eu quero dizer, assim, meu ponto, né? Assim, a glória ele sempre soube que era de Deus, ele nunca quis para si mesmo. O livro de 2 Coríntios, 1 e 2 Coríntios, perdão, 2 Coríntios fala muito disso, né? Sobre a glória. Ele fala: se alguém tem que se gloriar em si mesmo, eu sou melhor que vocês todos. Judeu de judeus, nascido ao 8º dia, da tribo de Benjamim, contra a lei irretocável, da seita dos fariseus. Ele fala tudo, né? O currículo. Se eu quisesse me gloriar, deixo vocês nos chinelos. Eu digo assim, a respeito dos resultados, né? Ele tinha as pessoas que trabalhavam com ele, que ele amava. Ele menciona várias vezes, né? Marcos, Aristarco, Demas. E todo mundo sumiu. Ele estava sozinho, só Lucas com ele. Timóteo longe. Ele fala: Timóteo, por favor, se apressa, vem me ver antes de eu partir desse mundo. Então ele não tinha muitos resultados do lado dele. Existiam as igrejas que ele plantou, talvez eram igrejas grandes agora. Era Corinto, era Éfeso, Filipos, Tessalônica e tal. Mas a morte dele, ele estava realmente muito sozinho. Mas isso não quer dizer que ele não teve êxito, né? O êxito não foi esse, o êxito foi obedecer a Deus. E então essa era como uma das aplicações que nós podemos tirar de Timóteo. No começo a gente estava falando, né? Difícil essas perguntas, né? Qual é a nossa ideia? Túlio. Fale. Túlio. Sim. Nessa parte de interpretação e aplicação, você que chegou a gente que vai criando as perguntas de acordo com que a gente vai lendo, como é que você fez isso? Então, a ideia, eu mandei algumas perguntas para vocês aqui de interpretação. São perguntas que vão surgindo, né? À medida que vocês vão lendo, você pode pegar um lápis aí, você vai, eu digo assim, daqui para frente, né? Se vocês quiserem fazer outros estudos usando o método indutivo, existem perguntas que surgem, né? E então eu tenho que pegar essas perguntas com um caderninho do lado, com lápis, anoto, e eu vou procurar no mesmo texto resposta a essas perguntas. Essa é a ideia, né? Que eu mesmo possa interpretar. Porque qual que é o meu objetivo? Não é que a gente tem o estudo bíblico, eu vou falar de Timóteo, eu vou falar todo o tempo, eu vou entregar todas as respostas para vocês. E depois? Eu quero estudar Colossenses. Eu não sei a resposta de nada? Eu vou ligar para alguém? Vou ligar para o pastor? Vou ligar para o
para tal pessoa, eu vou procurar num comentário. A ideia é que cada um de nós deve ter a sua própria interpretação, a sua própria revelação. Então, uma das maneiras, Beto, é justamente isso. À medida que você vai lendo, leu, fez uma observação, utilizou as cores lá, ajuda bastante isso a gente. Vai surgindo pergunta, não vai? Pega uma folhinha de papel, um caderninho do lado e vai anotando perguntas que eu tenho. E depois eu leio de novo procurando responder essas perguntas, sempre de acordo ao contexto original, ao que o autor quis dizer, que a audiência entendeu. Agora, a aplicação. Isso que eu queria mostrar para vocês aqui agora. Eu acho que essas 3 primeiras perguntas da aplicação a gente tem que fazer para todo o livro da Bíblia que a gente estudar. Extrair verdades atemporais do texto. Eu sempre tenho que fazer isso. Tem livros que são muito grandes, né? Eu não tenho que extrair 5 verdades do livro. Eu tenho que extrair 5 verdades de cada capítulo. Nossa, tem tanto? Tem muito mais, viu? Eu estava dando um curso bíblico online aqui no Chile e tinha uma aluna, ela gostava muito, nossa, ela estava assim, fascinada, né, com estudar a Bíblia. E às vezes livro pequenininho, assim, Timóteo, Ruth, aí tinha pergunta, né, extraia 5 verdades, eu pedia 3 verdades atemporais só, ela colocava 18. Aí a pessoa que corrigia os trabalhos dela falou, você pode pôr só 3, você sabia, né? Eu falei, não, eu sabia, mas eu quero colocar tudo que Deus está me mostrando, né? Tudo que eu estou vendo. Então, sempre que você estudar um livro, extraia verdades atemporais. Tem muitas verdades. O que era verdade para eles, continua sendo verdade hoje. É aplicável para eles, é aplicável para mim. Tem muitas verdades. A gente falou de algumas só hoje, nessa horinha que a gente tem. Tem muito mais. E dessas verdades que você extrai, pensa em pelo menos 3 que se aplicam à minha vida, de maneira pessoal. Se o livro falou de serviço, aí, como se aplica à minha vida? Eu tenho que servir. Isso é uma boa resposta? Não. O que é? O livro falou de serviço, eu vejo que Deus está falando comigo que eu preciso servir mais. Então eu vou pegar e vou pensar, Deus, como se aplica à minha vida? E Deus vai me falar, vai me mostrar através da palavra, né? Fala no meu coração. Vai mostrar, olha, você precisa ajudar mais em casa, a limpar, lavar a louça, sei lá. Ou você precisa servir mais na igreja, você precisa pegar uma classe de escola dominical, você precisa servir o seu vizinho, sei lá o que Deus vai mostrar. Mas pense em alguma coisa específica e como eu posso levar essa mudança à prática. Vou comentar para vocês uma coisa que Deus me compartilhou faz pouco tempo. Tava fazendo um estudo online com uma pessoa da Jocum, uma senhora, ela tem uns 70 anos já, ela ensina a Bíblia há muitos anos. E ela falou para a gente fazer um trabalho, um estudo sobre o caráter de Deus. Falou, escolhe um tema que você precisa crescer sobre o caráter de Deus. E Deus me falou para escolher a compaixão, que eu preciso crescer em compaixão. Eu geralmente não tenho muita misericórdia e compaixão das pessoas. Sei lá, alguém estava doente, eu falo, todo mundo fica doente. Eu penso assim, né? A pessoa, ai, credo, eu falo, desculpa. O meu pensamento natural é esse. Deus me falou, você precisa crescer em compaixão. A Bíblia fala, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Então, seja mais compassivo. Comecei a estudar sobre isso. Vi vários textos que falavam sobre a compaixão, o livro de Jonas fala muito sobre a compaixão e tal, e o Salmo 56. E o Salmo 56 fala, né, ele está pedindo compaixão de Deus, o salmista e tal. E Deus, ele me mostrou, eu estava justamente passando por um tempo estranho, assim, com alguns problemas de saúde, eu não sabia o que era, fiz uns 1000 exames e tal. E Deus, ele me falou, eu tenho compaixão de você. Eu me preocupo com você. E eu me senti tão bem, Deus me mostrar, né, através do Salmo, que ele tinha compaixão comigo. E eu senti Deus me mostrando, eu quero que você tenha compaixão com outras pessoas também, para que elas também se sintam bem. Porque não é legal? Você não gosta de alguém que sente compaixão de você, se coloca no seu lugar, se identifica com você? Quem não gosta? E Deus falou, eu quero que você faça isso com as pessoas. Uau!
E eu pensando, como é que eu posso fazer? Acabei de comentar com vocês, na minha região aqui no Chile, um montão de problema que tem. Um dos problemas, conflito indígena. Os indígenas reclamam terra que roubaram deles, bota fogo no caminhão, faz isso, faz aquilo. E quando eu vejo isso, eu fico morrendo de raiva. Eu falo, isso não é maneiro, isso não é certo, está errado. Então. E Deus me falou, você precisa ter compaixão deles. Você precisa se colocar no lugar deles. Você precisa se sentir como eles se sentem. De que maneira prática eu posso fazer isso? Uma maneira prática que eu posso fazer é escutar alguém. Sem falar nada, sem dar minha opinião. Chegar, conheço muitos indígenas cristãos. Chegar e falar para ele, como você se sente sobre isso? O que você acha que seria uma solução? Entende? É uma maneira prática. Então, essas 3 primeiras perguntas, verdades atemporais, quais se aplicam à minha vida e como eu posso levar isso de maneira prática, eu preciso fazer sempre. E as 2 últimas perguntas eu direcionei, né? O livro de 1 Timóteo fala bastante sobre liderança. E o livro de 2 Timóteo fala sobre isso, sobre se envergonhar da igreja, combater e guardar a fé. Então eu direcionei essas perguntas, né? Mas de maneira geral, quando cada um de vocês estude um livro, na parte da aplicação, faça essas 3 primeiras perguntas e veja se tem mais alguma coisa que podem aplicar à vida de vocês. Essa é mais ou menos, né, uma pincelada de como a gente pode estudar um livro utilizando o método indutivo. Falamos hoje sobre a aplicação, né? Tem muito mais que a gente poderia continuar falando. Então, aí no seu momento de estudo, de continuar respondendo essas perguntas, vocês podem continuar vendo isso, né? No começo eu falava, como foi as perguntas, tal. Meu pai aqui, o Fidel, falou, é difícil porque a gente pensa, nossa, eu não estou vivendo nada, o que eu preciso fazer. E realmente é um desafio. A ideia é que o estudo bíblico, ele me desafia. Eu vejo, nossa, tô mal, tô precisando de um chega para lá, tô precisando... E essa é a ideia. Que eu me sinta desafiado, que eu tome uma atitude. Assim é que a Bíblia vai me mudar, né? Senão a Bíblia não vai me mudar. Então essa é a nossa ideia. Quero que a gente continue estudando um pouco sobre liderança, só que agora através de 1 Samuel. No cronograminha, né, que eu coloquei e mandei o que a gente ia fazer, falava sobre isso, né? Então, eu tenho um livro, esse livro chama Perfil de 3 Reis. Eu comprei esse livro, eu tenho ele, eu tenho também um PDF dele. Eu vou mandar para vocês no grupo. É um livro curtinho, você pode ler ele em 1 hora e pouquinho dá para ler ele todo. Mas é um livro muito forte, muito profundo. E ele compara o perfil de liderança de Saul, de Davi e de Absalão. Eu quero que a gente trabalhe nisso durante as próximas aulas. Então eu vou mandar para vocês o PDF do livro, se você puder ler. Só que o que é o seguinte, eu tenho o livro, né? Então eu posso emprestar para vocês, estou mandando o PDF e tal. Só que eu não acho legal a gente ficar tirando cópia, dando um para o outro, porque acho que aí a gente entra no tema dos direitos autorais. Então, vou passar o livro para vocês, né? Peço o favor de não passar adiante, não passar para ninguém, porque eu não quero sentir isso, que a gente está falsificando, pirateando o livro e tal. Então, eu vou ler como eu tenho o livro, eu comprei o livro, estou compartilhando com vocês. Se eu tivesse aí, eu passava o livro físico, mas como eu não estou, vou passar digital, mas não compartilhe com outras pessoas, não começa a eu vou mandar para tal pessoa, porque senão acho que aí a gente entra no tema dos direitos autorais, de estar prejudicando o autor ou a editora do livro, né? Mas eu vou mandar, eu quero que a gente trabalhe esse livro, que vocês leiam esse livro para a próxima semana. Como eu falei, ele é curtinho, dá para ler em 1 hora. E vou mandar lá pelo grupo também, a gente lê também 1 Samuel. Vou mandar as direções lá. Lê um pouquinho por dia, né? Tenta do livro, pode ler um capítulo por dia, ler um pouquinho, a gente poder trabalhar isso, ver, analisar. A gente viu a liderança, o que o Novo Testamento falava, e vamos ver também essa imagem da liderança através de 1 e 2 Samuel, da liderança de Saul, de Davi e de Absalão. Ok? Vamos orar para terminar o dia de hoje. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por esse estudo. Muito obrigado por essas epístolas de Timóteo que
são tão ricas, Senhor, nos falam tanto, nos ensinam tanto. Eu agradeço muito por isso, Senhor, que o Senhor continue falando ao longo dessa semana com nossos irmãos, com os presbíteros, diáconos, pastores da nossa igreja, que nós possamos continuar te escutando, sendo ensinados e confrontados pela sua palavra, Senhor. No nome de Jesus, inspira o nosso coração a mudar. Nos ajuda. Não é fácil. A gente vê essas verdades. Nossa, como eu coloco isso em prática na minha vida? Nos ajuda e nos desafia a procurar atitudes para colocar em prática e poder produzir uma mudança no nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Amém. meus irmãos. Amém. Deus Um abençoe. bom final Boa de semana noite. aí. Uma boa sexta-feira e um bom final de semana a todos. Um abraço. Um abraço. Abração também. Abraço, irmãos.